Olá, minhas gatonas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude, onde vocês sabem, aqui a gente só convida profissional foda da área da beleza, que literalmente faz acontecer. Então, não diferente dos anteriores, a convidada de hoje é muito especial, mas antes de eu falar dela, não esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, porque isso vai ser muito importante para a gente trazer cada vez mais conteúdos relevantes e legais para vocês. Gatonas, a convidada de hoje é totalmente diferente do que a gente está acostumado, ela tem uma história sensacional de vida. Ela nasceu em Itu, interior de São Paulo, é minha vizinha aqui em Sorocaba, mora pertinho. Ela já teve um mercado no bairro por 10 anos e já foi açougueira. Ela tem 50 anos de idade, muito bem vividos, é uma guerreira. Hoje ela é referência no mundo de sobrancelhas e pigmentação, com uma marca chamada RB Colors, já deve saber quem é. Além de ser discente em tecnologia da liderança e desenvolvimento humano. Eu tenho o prazer de receber aqui na Nath, pela primeira vez, Renata Barcelli. Oi, Nath, Certo, querida. Obrigada pela oportunidade. Que delícia estar aqui. Admiro demais a história de vocês, a marca de vocês. E estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de ponderar que a Renata recebeu o nosso convite e não cobrou absolutamente nenhum cachê para estar aqui. Ela veio literalmente com o coração aberto para contar um pouquinho da história dela. Talvez você tá se perguntando, gatona, por que a gente, né, a Renata, no mundo da sobrancelha, ela tem uma ligação com o mundo das unhas, né, Rê, que ela vai contar um pouquinho aqui pra gente. E o objetivo do podcast é esse, é trazer pessoas que conseguiram transformar o mundo da beleza no seu ganho, na sua empresa, que conseguiu mudar a realidade ao redor dela com isso. Então, o objetivo de trazer a Renata, a gente sempre quis muito trazer, convidou ela justamente por isso. Independente da área que ela esteja hoje, para a gente é gratificante saber que o mundo da beleza, ele proporciona, ele muda a realidade das pessoas. Então, eu queria reforçar mais uma vez que a Renata ela veio sem cobrar cachê, ela veio com o coração aberto para dividir um pouquinho da história dela com vocês. E eu queria te agradecer por receber, por aceitar o convite, por vir até aqui. Eu sei como a sua vida é corrida. São, né, vários negócios para tocar, com várias ideias aí pela frente. Então, eu queria te agradecer de coração por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Rê, eu queria saber primeiro como você entrou no mundo das unhas, porque eu tô sabendo que você já foi manicure, né? Já fui manicure com muito orgulho. Ai, que delícia. Né? Tem uma paixão, existe ainda essa manicure dentro de mim. Que legal. Eu acho que a área da beleza como um todo, ela é Maravilhosa. incrível, porque ela proporciona para o outro muito mais do que o outro vem em busca. Né? E é importante o profissional entender isso para que ele melhore cada vez mais como pessoa. Perfeito. Né? E eu casei muito jovenzinha, com 16 anos. Bem jovenzinha. Bem jovem. Sempre tive um desejo de empreender muito grande em mim. Empreender em várias coisas que não deram certo. Você é muito corajosa, né, Rê? De meter as caras e dane-se, vou fazer. Eu sou a rainha do não dar certo. Então, as pessoas só veem uma história que deu certo. Mas se muito a gente legal for você ver falar lá isso. atrás, é muita coisa que não deu certo. E só que isso tudo foi um aprendizado, né? Tudo é resultado, não existe fracassos. E dos resultados é importante a gente entender o que eu aprendo com isso. Então, isso duas perguntas que eu trago para a minha vida. Por que não? Ao invés de rejeitar alguma coisa e dizer não para alguma coisa, por que não? Boa. Eu sempre penso por que não. E a outra é o que eu aprendo com isso. O que essa situação está querendo me ensinar. E então, trazendo isso para a vida, né? Eu acho que hoje em dia eu aprendi muitas coisas por conta disso. E lá atrás, sempre tive o desejo de cuidar do outro. Sempre gostei muito, assim. Até quando as pessoas buscam pela profissão na área da beleza, eu sempre pergunto, isso é paixão? Você gosta de tocar no outro? Porque é tocar, né? É troca de energia. Tem aquela troca, E mais do que isso, né? A cliente vem, ela quer ser ouvida. Às vezes ela também quer te ouvir, ela quer ouvir as tuas histórias interessantes. E daí, será que você é uma pessoa agradável? Será que você é uma pessoa
interessante. Entendi. E se a gente não presta atenção nessas coisas, a gente acaba não se comportando de uma forma que você tenha um cliente que sempre volte, né? Hoje em dia tá Perfeito. todo mundo querendo recorrência aí, mas se não se preparar para isso, Não né? consegue, né? E o bom disso é saber que nós podemos mudar, todos nós podemos melhorar, né? A Então, todo momento, né? ninguém é de um jeito e uma placa que fica daquele jeito a vida toda, a gente pode mudar. Então, isso é importante. Você ficou muito tempo como manicure, Rê? Ou não? Atuando na profissão? Eu fiquei a vida toda de manicure, porque mesmo quando eu comecei a fazer micropigmentação, depilação, comecei a fazer sobrancelha, comecei a dar aula disso, eu trabalhava em salão de beleza. E o que Caramba. sempre faltava num salão de Manicure. beleza, ou faltava profissional, ou dependendo da época, sobrava esse tipo de serviço. Né? Sim. Época de final de ano. Você tinha que ajudar lá. Eu tinha que fazer. E eu amava fazer. Então, estava tudo bem. Eu lembro uma vez, uma situação, que nós, num salão, juntamos todo mundo e nós pagamos para Sheila Carvalho vir para Sorocaba. A gente ia ter uma feira na Enlace. Que E legal. na época eu já fazia sobrancelhas, eu fazia micropigmentação, eu fazia maquiagem, mas eu também era manicure. Então, quando ela chegou, todos os profissionais foram cada um pegando, né, serviço para fazer nela. E sobrou para mim o pé. Mas eu falei assim, gente, eu quero pegar esse pé. Eu vou dar um fazer show o nesse melhor pé que eu já fiz na minha vida. Mas eu esfoliei, eu tirei a melhor cutícula da vida, eu esmaltei lindamente, eu massageei, eu conversei bastante ali com ela. E eu até falo assim que eu tenho certeza que se alguém perguntar para ela vai lembrar qual daquele foi dia. o melhor pé que ela já fez na vida, ela pode não lembrar de mim nem meu nome, mas ela vai dizer, gente, foi num evento Lá em Sorocaba. Ah, eu tenho certeza. Sheila Carvalho, assista esse podcast. Então eu acho que tudo que você se propõe a fazer tem que ser o seu melhor. Perfeito. Né? Tem que ser com muito amor, tem que ser o seu melhor. Se não gosta, não adianta continuar. Se você olha na agenda e fala, Ai, tenho 10 clientes hoje. Ai, não pode, Boa. não dá. Alguma coisa está errada. Ou então entender os limites e colocar ali o teu limite. Meu limite é 4 clientes por dia, meu limite é 6. Depois disso, eu já estou irritada, eu já estou no luso-fusco, exausta. Né? Tá caindo à tarde, eu já não estou bem. Então, coloca entender, né? Você entender como você funciona é fundamental. Ô, Rê, em que momento você meio que teve que virar uma chave e falar, eu não consigo mais conciliar? Apesar de falar que sempre foi manicure, que sempre fez, em que momento da sua vida você falou, não, agora eu preciso focar em alguma coisa e fazer isso ser minha profissão de vida, né? Eu fui fazer a primeira turma da Uniso de estética. Eu trabalhava com unha e trabalhava com depilação, com massagem, com o que tivesse dentro de um salão. E quando eu cheguei na universidade, eu fiz 3 períodos, eu achei que eu estava mais confusa ainda. Porque Perfeito. ali eu tive que aprender a fazer cabelo, a gente aprendia a parte de eletroterapia, a gente aprendia massoterapia, maquiagem, tinha tudo, micropigmentação, era muita coisa. E eu entendi que eu precisava focar em alguma coisa. Perfeito. Então, a necessidade do mercado, na época, estava muito em alta. Perfeito. Alongamento de unha não era como é hoje, né? Ninguém nem conhecia, toda. né? Então, era muito difícil a gente trabalhar com isso. Já a maquiagem definitiva, como existia aquelas coisas, assim, horríveis. Trabalhar com micropigmentação, que vinha de uma forma repaginada, era o momento. Então, eu aproveitei o momento e fui para sobrancelhas e foquei nisso. E como surgiu a RB Colors? Também foi de uma necessidade. Eu sempre quis fazer diferente do que as pessoas faziam, né? Porque a concorrência em tudo que a gente vai é muito grande. E, às vezes, meu pavio é curto. Eu falo que eu sou doce, mas não sou um pote de Nutella. Adorei. Às vezes, meu pavio é
curto com relação a algumas provocações, algumas coisas. Então, por conta disso, o que eu posso evitar, eu evito. Como o mercado estava muito forte, fortalecido nessa parte de micropigmentação e existia muita concorrência, todo mundo muito igual, até o salão que eu trabalhava, existia 3 profissionais que faziam as mesmas coisas. E na época, muita gente estava vindo para essa área e eu gostava muito de trabalhar de forma manual. E até por ter sido manicure, ter dado muito curso de unha artística, trabalhar manual era uma coisa que eu gostava muito. Então eu fui pesquisar sobre a técnica de Tebori, fiquei encantada e comecei a trabalhar com isso. Marquei um curso para dar em São Paulo e tinha um grupo na época de Facebook. Nesse grupo o pessoal tacou muito pau em mim, falaram muito mal, falando que a gente estava voltando atrás, que era uma técnica primitiva. E como eu sei que o Brasil, na época, gostava de tudo que vinha de fora e aprovava tudo que vinha de fora, não valorizava o que a gente tinha aqui, eu trouxe um profissional que era da Europa, que na época era forte numa técnica, ele era da Sérvia, trouxe ele para o Brasil, em Campinas. Eu não tinha condições de pagar o curso, então, em troca, eu levei 20 modelos de Sorocaba, coloquei numa van, fiz lanchinho, pãozinho, com patezinho, com cafezinho, povo, suquinho, cafezinho dentro da van. Fomos para Campinas. Mas olha meu presente, essas 20 modelos ficaram para que eu pudesse retocar depois com a técnica. Sensacional. E eu já dava aula também na época de micropigmentação. Estava engatinhando, mas dava. E no curso ele disse assim, o que vocês têm de produto aqui no Brasil não presta. E o produto que eu tenho não serve para vocês porque não tem política de mandar de lá para cá. Então, resumindo, ele foi bem franco. E ele deu uma quantidade de produto para nós. Na verdade, que ele queria ficar indo e vindo, né? Mas eu tinha necessidades urgentes, eu precisava formar um pessoal, eu precisava atender meu público, não tinha como. Então eu vi o perfil que era o pigmento, vi que era uma tinta mais parecida com tinta de tatuagem, então não era uma tinta inorgânica, que durava menos tempo na pele, era uma tinta orgânica e tinha mais força de cor, uma carga maior. Então eu comecei a misturar. Eu fui na Galeria do Rock, meu pessoal sabe bem a doideira que eu fiz. Comprei as tintas de tatuagem e eu entendia muito de colorimetria. Por quê? Porque eu dava aula de manicure, tinha formado um pessoal no CRAS, 160 meninas que eu formei e eu ensinava unha artística. Então, eu não gostava de ensinar só unha artística, eu gostava de ensinar sobre visagismo, o porquê de você colocar aquela cor, o porquê de fazer a florzinha daquela cor. Porque quando eu ensinava unha artística, o pessoal dizia que era brega. Assim como você fazer um alongamento de unha. Então, eu tinha que deixar aquilo elitizado, eu tinha que deixar glamorizar, né? aquilo, glamorizar. E eu sempre fui boa nisso, na comunicação. Boa, a gente percebe. Então, comecei a misturar e comecei a dar para minhas alunas. Na época, vinha um produto de fora, um pigmento que elas usavam aqui, começou todo mundo a fazer esse tipo de trabalho, né, manual, e tinha um produto que vinha de fora, que era importado, então não tinha Anvisa. Aliás, vinha dos Estados Unidos, não tinha nem FDA. E eu comecei a fazer minhas misturinhas e dar para minhas alunas. Tá usando um negócio sem Anvisa mesmo. Errado. Mas era é o que tinha. Tínhamos na época, né? São anos atrás. E as meninas começaram a postar #0retoque. O povo perguntava embaixo, que pigmento é esse? Da Renata Barcelli, da Renata Barcelli. Começou o povo tudo perguntar. Isso há uns 8 anos, quase 9 anos atrás. E daí, teve um dia que eu acordei tão dura, mas precisando tanto de dinheiro, que eu falei, quer saber? Eu vou vender. Eu vou vender. Eu falei, quanto que essas meninas pagam nesse importado? É tanto? Então eu vou vender pelo mesmo tanto, porque se eu colocar baratinho, elas não vão valorizar. E eu vou dar uma atenção para elas, que eu vou carregar elas para minha vida, e é o que eu tenho feito até os dias de hoje. Então, eu coloquei, e o negócio ficou louco. Todo mundo quis, todo mundo começou a comprar, eu não estava aguentando, não tinha capacidade de produzir, entrei em desespero,
fui em busca de uma indústria para que pudesse produzir para a gente, para que Caramba. pudesse terceirizar e conseguir, há 8 anos atrás, um pigmento que fosse o perfil que eu queria, da forma como eu queria e que tivesse Anvisa. Então, Então faz 8 anos que você conseguiu, porque isso é um case de sucesso, né? é, Todo mundo fala sobre essa sua linha, sobre você, sobre a gente isso. é o pigmento, né, mais Mais vendido vendido? da América Latina. Caramba, Rê. Recentemente lançamos na Europa, a gente tem uma distribuição em Miami, a gente tem FDA. Hoje nós produzimos também em Milão, então a gente tem o produto lá Que legal, também com Renata. a regulamentação da Europa, que é diferente. Sim. Então a E você gente imaginou que ia ser esse estouro? não. A minha mãe às vezes fala assim: "Ai, era seu sonho". Eu falo: "Mãe, Eu nem sabia que era não era meu possível. sonho, mãe, era a minha necessidade, é a Nice", eu falo, é a necessidade. Então nem era sonho nenhum, era necessidade. E em busca disso eu fui. Mas eu acho que todo objetivo, nem todo objetivo tem um propósito por trás. Mas tem como você, porque às vezes você precisa só acordar, matar um E leão só por fazer. dia, trazer o ganha-pão para tua casa. Teu objetivo é as contas que você tem naquele dia. Então eu entendo que todo mundo fala muito sobre propósito, sobre tudo que está por trás disso. E é importante o autoconhecimento para você poder ressignificar isso. Mas, a princípio, a gente acaba muitas vezes escolhendo uma profissão por necessidade. Concordo, Né? concordo perfeitamente. Então, depois eu fui entender o que existia por trás disso. Esse desejo de cuidar do outro. E Rê, uma pergunta, por exemplo, uma pessoa que do nada estourou, deu certo. Como foi isso pra você? Porque você foi aprendendo outras coisas, né? Porque não é só sobre vender um produto. Você precisa organizar, gerir pessoas, motivá-las todos os dias, delegar, confiar. Em paralelo a isso, você tinha 2 filhos, casamento. Porque assim, é de uma hora pra outra, um negócio meio. É de uma hora para outra, foi da noite para o dia. Eu não estava preparada. Não me acho assim. Eu acho que eu batalhei para ter tudo que eu tenho, mas acho que eu tive mais do que eu mereço. Muito mais do que eu mereço. Todos os dias eu agradeço muito, porque eu acho que o contentamento e o agradecer, ele faz com que a gente consiga, né, se projetar, subir de nível. A pessoa que não agradece, ela fica presa, né, e fica o tempo todo ali. Estagna, parece, né? Eu acho que agradecer é muito importante. Eu tive que fazer muita terapia, porque o não merecimento foi muito difícil eu trabalhar. Porque a minha terapeuta até fala que muitas vezes eu pago pedágio para o outro, como se você tivesse que, às vezes, aplacar a inveja do outro. Então, eu vou viajar, mas eu vou dar uma viagem de presente para alguém também. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso para alguém também. Entendi. Porque às vezes a gente não se sente merecedora daquilo. Então, tive que trabalhar, tenho que trabalhar isso, né, constantemente. E tive que aprender muitas outras coisas. Conforme a empresa foi crescendo, nós chegamos a ficar ali com mais de 50 colaboradores, com um perfil. Então, eu trabalho com 2 perfis de pessoas. Eu trabalho com um colaborador que é CLT e eu tenho, né, o Laboratório das Sobrancelhas, onde a gente tem o perfil de pessoas que são profissionais liberais. Então, lá temos as manicures, né, temos as lashes, as micropigmentadoras. E eu tenho que passear, transitar entre esses dois dois mundos perfis, que são bem diferentes. totalmente. E daí a gente tem que ter muita empatia, ter esse olhar de ternura para com o outro, ter compreensão. E para isso, eu tive que entender que eu precisava, primeiro de tudo, cuidar de mim. Perfeito. Né? Quando a gente cuida da gente e se entende, a gente consegue, né, ter esse olhar pelo outro. E é um dia por vez, nada está resolvido, a gente não tem superpoderes, eu não estou ótima, né? Então é todos os dias aprendendo e ajustando, né? Porque é circunstancial.
Um dia o ambiente, embora a gente tenta criar um ambiente harmonioso, Não tem como todo dia ser não, assim. porque são pessoas diferentes que trazem E a gente, suas nós questões. mesmas, né? A gente não tá tudo Nós, bem todo dia. não tem como você dizer que você não leva trabalho para casa e nem Não, traz não a casa existe. para o trabalho. É verdade. Né? É sistêmico. É. Então, tudo tem que funcionar É uma vida direitinho. só, né? Uma Não tem vida como. só. É. Não tem como ter duas agendas, uma profissional, É uma isso pessoal. mesmo. É uma coisa só. Perfeito. E Rê, de onde veio o nome? Como você criou, você escolheu ou você contratou alguém? Como foi isso? Há uns tempos atrás, eu coloquei... O meu pai, ele fazia... Quando eu dava aula, né, na MIAC, ensinava unha artística. Nossa, E tive a oportunidade de ensinar design de sobrancelhas lá. E eu fazia uma misturinha, que era um produto que minha avó usava para cabelo, que ele manchava muito a cabeça de preto. E eu misturava com urucum que meu pai tinha na chácara e ele moía. E daí misturava esse preto, esse comprimido preto, amassava, misturava e ele ficava uma cor perfeita para sobrancelhas. E eu chamava de cor universal. Hoje até no pigmento, para micropigmentação, eu tenho uma cor com esse nome. Então, eu comecei a dar o curso lá e colocar esse produto. Como ele não era uma rena, eu não ia mentir para ninguém, eu dei o nome de pigmento temporário. Hoje eu tenho essa marca como pigmento temporário. E tudo isso era para fortalecer aquela profissional, porque a gente entendia que a própria manicure poderia fazer também o design de sobrancelha. Eu ensinava também a depilação à linha, porque ela poderia... diversificar o atendimento. Sensacional. E ela ganhava um pouquinho mais. Então, E atende vários públicos, né? vários públicos. Então, essa manicure que a gente formava, a gente começou a ensinar também o design de sobrancelhas com esse pigmento temporário. Na época que eu fiz esse pigmento temporário, eu criei uma marca chamada Sobrancelha Simétrica. Mas esse nome, eu nem sabia que tinha que registrar, ele me foi pego ele. Inclusive, eu tinha um site, sobrancelhasimétrica.com.br, e a pessoa montou sobrancelhasimétrica.com. Registrou no INPI e eu não pude usar esse nome. Eu fiquei tão sentida. Eu imagino. Aí eu não queria que me tomassem mais nada. Então, eu coloquei RB de Renata Barcelli. E o Colors, que tinha a ver com cor, eu estilizei. Tá aqui um muito K, legal. tá aqui um LL. Falei, Mas foi tudo você, aí. tudo da sua cabeça. Eu falei assim, ninguém vai me pegar. Ninguém vai pegar isso aí mais. Mas eu já tive problema depois com o Colors. O povo gosta desse meu Colors com K, com 2 L. Mas ficou muito legal. E acha que ele tem a ver com Colors e cor. Então, eu tenho um probleminha. Que legal. Ainda o pessoal gosta desse nome, ainda quer usar. E hoje a sua marca, você atende todo o Brasil, você atende fora. Conta um pouquinho, a RB Colors está presente em outros países, você comentou, né? Isso, hoje nós somos a marca mais vendida da América Latina. Caramba. E também foi, assim, sempre de uma forma muito intuitiva. Eu fui num congresso, né? Eu sou Testemunha de Jeová e fui num congresso para Testemunha de Jeová em Miami. Fui só por isso. Não queria ter pigmento lá, não sonhava com isso, nada. Mas quando o Cicerone nos recebeu lá, ele contou que ele era contador. E eu trouxe aquela informação na minha cabeça. Quando eu cheguei aqui, eu falei para o pessoal que me ajudava na gestão da empresa, eu falei, entra em contato com ele e fala para ele se ele pode abrir lá lá não chama CNPJ, ele fala se ele pode abrir um CNPJ para a gente lá e se eu posso colocar o pigmento para vender lá em alguma warehouse para que eu consiga fortalecer aqui no Brasil. Porque como o pessoal 30% usava produtos importados, falei, quando elas verem que o produto tá lá, vão querer usar aqui. E fui numa segunda viagem, levei uma caixinha com 70 pigmentos, tirei uma foto com meu marido e falei, vamos guardar essa foto. E fomos para lá, e deixamos o pigmento lá numa warehouse e começou vender sozinho, do nada, sem trabalho nenhum, sem fazer evento, sem muita divulgação, sem nada, gente. Sem impulsionar nada, sem nada. E de lá, ele é distribuído para muitos países, assim, para a África, para a Coreia, para o Japão. Então, de lá, de Miami, ele sai para outros distribuidores. Do Brasil para o mundo, que legal. Do Brasil para o mundo. E o seu espaço, o salão, faz quanto tempo? Por que você teve essa ideia? Porque eu acho que tem bastante gente que, claro, deve saber do salão, mas é algo recente, né? É recente. Do espaço. Eu sempre aluguei os espaços e sempre tive o desejo de ter um lugar para que eu pudesse atender a minha cliente.
Então, nós tivemos a ideia, tinha uma casinha perdida ali no bairro, assim, uma casinha antiga. Sabe aqueles bairros que sempre, todo bairro bom tem uma casinha Sempre simples tem. ali? Então, eu fiz uma oferta para o dono da casa, ele aceitou e nós construímos um Construiu um prédio sonho. lá. Que legal. E hoje a gente atende, né, as E pessoas. você ocupa todos os andares. Todos os Tudo andares. ativo, tudo Tem um andar ocupado. que fica as meninas da unha, Que fazem legal. alongamento. E hoje você vai muito pra lá, Rê? É uma rotina sua ou você fica mais no Eu laboratório? me divido entre o laboratório Tá. e a RB Colors. O laboratório das sobrancelhas, a gente tem um showroom, Ai, a gente tem uma marca de calçados. Me conta mais sobre isso. O calçado surgiu porque nós trabalhamos. Eu sempre gostei muito de sapato, coisa de Mulher, mulher, né? Tem esse fetiche, todo mundo tem esse negócio com sapato, é uma coisa muito A forte. gente nem precisa e quer, né? E para palestrar, a gente tinha dificuldade de ter um sapato bem legal, bem bonito Confortável. e confortável. E quando a gente via alguém com um sapato muito lindo e muito confortável, a gente ficava doida querendo. Então, eu fui em busca de algumas indústrias e pensei em trazer uma linha de sapato para executivas, para a mulher que quisesse legal. um sapato confortável e bonito, que ela pudesse trabalhar o dia todo, né? Então, para toda profissional, para manicure, para micropigmentadora, para todas Todo as mundo. profissionais. Hoje em dia, elas querem se vestir diferente para atender a cliente, né? A gente legal. entende isso, que ela se sente melhor quando ela se maquia. É o autocuidado. Quando você cuida de você, né? Inclusive dos pezinhos, você consegue cuidar do outro. E aí você começou com esse espaço há quanto tempo? Você comentou do prédio? Nós inauguramos o ano passado, nós Pós-pandemia. inauguramos. Que legal. E foi uma experiência bem incrível para nós. E Rê, falando um pouco da sua infância, você imaginou que um dia você trabalharia com o mundo da beleza? Era algo que você almejava ou foi acontecendo? Eu trabalharia com a beleza e com cuidar do outro, com certeza. Sempre gostou? Sempre. Não teria, não caberia em outro lugar. Que legal. E como que é a sua rotina hoje? Porque todo mundo que assiste você, seja pela RB Colors no Instagram, seja no seu pessoal, qual é a rotina da Renata? Hoje eu acordo, de manhã eu estudo, né? Eu faço um curso, uma graduação tecnológica em desenvolvimento humano. Que legal. Então, eu estudo um pouquinho de manhã, enquanto eu vou me maquiando. Ali eu procuro gerar alguma coisa de conteúdo também, me divido entre isso e gero um pouco de conteúdo. E depois a gente vai vendo a necessidade do dia. Eu e a Janaína trabalhamos muito pensando nas prioridades. Então, todos os dias tem muitas demandas, a gente tenta dividir todos os setores e ver o que a gente vai atender, que é aquilo que tem mais necessidade. Então, eu me troco pensando naquilo. Hoje eu preciso resolver isso, hoje eu preciso gerar conteúdo para isso, hoje eu preciso eu dou treinamento para minha equipe, principalmente nessa parte de desenvolvimento pessoal. Então, sempre eu tô com o pessoal cuidando disso. Às vezes eu gosto também de cozinhar para minha equipe. Ai, que legal! Gosto de cozinhar para a família. Então, vou me dividindo. E você é 100% presencial, Rê? Você não faz nada de remoto? Como é para você essa questão do trabalhar de casa, ficar home office? Eu tenho muita dificuldade com home office. Eu acho que a gente precisa de interação. Os relacionamentos acontecem quando nós estamos ao perto, vivo, né? Ao vivo. E é uma energia muito forte, a gente sente isso, o contato é muito importante. Então, existe muitos assuntos, muita polêmica por trás disso, né? Mas na área que a gente trabalha, trabalhando com beleza, trabalhando com atendimento, e mesmo nos cursos, eu acho que hoje em dia as pessoas querem viver muito esse presencial. Virou ouro, virou padrão ouro hoje, trabalhar presencial e quem oferece cursos e treinamento presencial, com certeza, virou padrão ouro. E você julga, Rê, que você consegue separar bem a sua vida? Separar que eu falo assim, porque a gente que trabalha, a gente mais trabalha do que qualquer outra coisa, né? Então acaba que as outras partes da vida, elas ficam um pouquinho para depois, às vezes até a saúde. Hoje você achou um equilíbrio ou você busca ele ainda, Rê? Eu ainda busco um equilíbrio,
mas entender a necessidade de cuidar desses pilares é muito importante. Então, já é um grande passo na minha vida. Mas eu ainda busco equilíbrio porque a gente desregula, a gente tem que viver se regulando. Então, tem época que tá tudo bem, eu estou fazendo academia, eu estou indo na Nutri, estou cuidando da minha parte espiritual, estou cuidando da parte emocional, estou cuidando de todos os pilares. Mas chega uma hora que desregula conforme aumentam as demandas e conforme o próprio estado emocional, né? Também os hormônios, né? A mulher tem tem esses picos, altos, né? esses picos, então a gente tem esses altos e baixos. Mas o importante é se conhecer para prestar atenção nisso. Falei, epa, peraí, porque o resultado é tudo. Tá cansando demais, não tá dormindo bem, não tá tendo apetite, tá ficando mais irritada, então Tem alguma coisa tá errada. E daí Perfeito. lembrar disso para regular, né? E Rê, dentro do seu negócio, qual que é a sua grande paixão? Tem alguma área, algo que você goste mais, algo que te dê tesão, que você fala, isso aqui, eu não posso nunca deixar de fazer isso. Ai, eu tenho paixão por eventos. Você jura, Rê? Eu tenho paixão por organizar eventos, por inventar eventos, por estar com as pessoas, treinando as pessoas, por criar eventos para os outros. Que legal. Eu amo. Acho E você evento, assim, uma continua coisa isso muito ativo na deliciosa. sua rotina? Bastante. Não perco isso, porque eu acho que eventos é uma forma de você trazer. Hoje em dia, eu não consigo mais dar curso e trazer as pessoas para mim e para a marca ali no 1-a-1. Não é 1-a-1, como que chama quando é no tete a tete? No tete a tete, ali eu não consigo. Então, nos eventos, quando eu trago para Sorocaba, a gente vai ter um agora, né, no Grande Hotel Royal. Quando eu trago para Sorocaba e a gente reúne todo esse pessoal ali, são essas pessoas que eu percebo que fortalecem a marca, que estão caminhando junto comigo. Então, eventos é minha paixão, eu acho que é um jeito... E vocês têm um calendário, Rê? Nós temos um calendário que a gente já prepara para o ano todo, né? Já temos até eventos programados para 2025 e tem a equipe para, junto comigo, a gente ir preparando tudo isso. Legal. Eu faço questão de estar em todos os setores lá da empresa, tanto na parte de marketing, de eventos, e-commerce, tudo eu faço questão de estar presente para entender como funciona e para que a empresa não perca a nossa essência, né? A nossa cultura, a nossa cara, o nosso jeitinho. E o seu público hoje é 100% feminino ou você vê homens inseridos que já estão buscando entrar? O que você vê sobre isso? Bastante homens, bastante marido das micropigmentadoras, das profissionais que têm entrado para a área. Que legal. Mas mesmo assim o público feminino impera. Em peso, né? A gente acredita que 98%. Mentira, Rê. Muito público feminino, assim, na micropigmentação impera. E acredito que até na unha, né? Não, a unha agora que começou, né? Mas acho que 90, por aí mesmo de mulher. É uma quantidade. E Rê, qual que é o seu produto mais procurado? O que você fala que é o campeão de vendas, é o queridinho? É muito forte para nós a parte de pigmentos. Nós atendemos muito esse profissional da micropigmentação. E hoje nós trabalhamos muito com uma linha de suplementos e chás. Que legal! Nós temos a RB Life, que é uma linha que nasceu com essa preocupação de cuidar de dentro para fora. Né? Então, essa linha a gente tem fortalecido bastante, o pessoal está bastante em busca. E Rê, eu queria fazer uma pergunta. O que você julga que foi a sua maior conquista de vida até hoje? Eu acho que o meu maior aprendizado tem sido aprender. A minha maior conquista, eu acredito que é aprender a me comunicar com o outro, a entender o outro. Você é muito boa nisso. Porque senão nada faria sentido. E até o primeiro livro que eu escrevi, ele fala sobre comunicação. Mulher, como que você arruma tempo? Porque, pois é. O hiperfoco, né? A gente... eu coloco a força naquilo. Então, eu sei... Eu fui palestrar em Harvard em 2023 e eu tive que palestrar sobre comunicação, porque foi o tema que me foi dado. E como eu tive que pesquisar muito sobre isso, eu pensei, por que toda essa pesquisa aqui que eu fiz, eu não transformo ela num livro? Então, eu aproveitei que eu estava
aquele assunto estava interessante para mim. Então, o que eu faço? Hoje, entendendo que eu tenho esse problema com hiperfoco, eu faço com que isso seja a solução de muitas coisas. Pega pra fazer Então, e eu termina. taco o pau naquilo, igual agora, eu estou hiperfocada no sapato. Daí eu passo a querer entender tanto disso que eu fico entendendo sobre a fabricação, sobre as máquinas, sobre tudo. Só que eu sei que isso vai passar. Porque eu sou movida a novidade e desafio. Então, a hora que isso passar, eu já Pega outro depois. e eu já Vai- pesquisei tudo, já passei tudo para a equipe, já coloquei tudo ali. Então, se a equipe acha que é um produto legal de lançar, que a ideia é boa, eu tenho depois quem segue com aquilo. Porque Perfeito. depois que eu escrevi o livro, para eu ajudar o menino a escrever ali aquele prefácio, eu não conseguia mais, porque daí já não era mais interessante para mim aquele assunto. Entendi. E daí eu tenho um jornalista que trabalha comigo e que ele foi até o fim, junto com o pessoal, junto Que com legal. tudo. Às vezes ele me chamava, Rê, você tem que corrigir o livro. Rê, você tem que ler o livro. E é duro, você já escreveu, já empapuçou do assunto. Aí de novo, Daí né? você pega... Eu fui pra praia essa semana para ler, porque eu falei assim, eu não vou conseguir ler isso aqui, porque eu já tô empapuçada do assunto, foi eu que escrevi. Eu já sei o que tá Eu já escrito. sei o que tá escrito, não quero ler de novo. E eu tenho que ler com outro olhar, sabe? E então eu aproveito disso. Quando eu tô muito em Pega alta, e focada faz até nisso, acabar. vou. E depois eu vou para outro assunto. Depois, às vezes, aquele assunto volta, assim a gente vai indo. É entender no que você tá forte aquele dia. É. Todo dia é assim. E você que se arrepende de alguma coisa, Rê? Que você fala, olha, isso eu mudaria na minha história. Esse capítulo eu teria não feito dessa maneira. É duro que eu tô num momento de achar tanto que tudo é aprendizado, sabe? Eu tô nessa vibe Nessa de pegada, achar né? que tudo é aprendizado, que tudo, que o resultado você aprende com ele, que eu acabo não conseguindo hoje trazer para mim essa palavra de me arrependo disso. Perfeito. Porque eu acho assim que até as piores coisas que eu fiz na vida, ou aceitei na vida, porque as que me prejudicaram, eu entendo muito que foi eu que aceitei. A gente permite, né? Eu permiti. Então, não tem como eu me arrepender disso, eu reclamar disso, eu não permito. Eu só permito estar sempre analisando para saber o que eu aprendo com isso e o porquê eu quero que isso não aconteça de novo. Então, hoje eu não consigo olhar como me arrependo, mas Perfeito. consigo olhar assim, isso eu não gostaria De viver de novo. de viver novamente. Perfeito. E Rê, eu quero uma pergunta sobre a RB Colors. Teve algum desafio, algum momento que você passou que você falou, putz, Muitos desafios. Eu criei uma dívida de R$ 500 mil a princípio para eu poder começar, né? começar. E eu fui com a cara e a coragem. Eu não tinha nem. Acho que se eu tivesse era 3 mil numa conta. E eu fiz uma dívida de 500 mil como se eu tivesse condições de, dali um mês, Pagar. dar pelo menos uma entrada. E isso foi bom, porque esse desafio fez com que eu começasse a viajar o Brasil inteiro. E meu curso, que era 4 mil, eu comecei a cobrar R$ 1.000. Quer dizer, eu consegui formar muitas pessoas que não tinham condições na época de pagar todo aquele valor, pagando um valor menor. E eu viajei o Brasil inteiro e consegui também ficar muito forte nos 4 cantos. E ficou, né? E na primeira vez, quando eu tive que pagar esses primeiros 100 mil, eu tinha 48 mil numa conta e 52 mil no Mercado Pago. E eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bandeja de ovo ou para abastecer meu carro para eu ir Era pra embora pagar. para Araçoiaba. Mas paguei aquilo com o maior gosto. E depois eu fui trabalhando conforme dava, com todos os desafios. Então, desafios todos os dias. Até hoje, né, Rê? Até hoje. Né, não passa. Porque quem não está junto está contra. É. E às vezes a gente se pega tendo que cuidar da nossa marca como se fosse um filho. É. E daí isso dá uma força, e se a gente não tomar cuidado dessa força, deixa a gente irracional. Completamente, né? Então tem que tomar cuidado. Você sempre foi sozinha no sentido de, não de time, mas de sociedade? Ou você tinha sócios dentro da RB Colors? Ou tem? Sempre fui só eu, porque a empresa foi crescendo. Então, no momento era tudo muito simples, era de um jeito que eu conseguia. Era do jeito que dava, né, Rê? Do jeito que dava. Então, conforme foi crescendo, eu fiquei com medo de impostos.
E daí eu comecei a contratar pessoas com um entendimento maior que pudesse me ajudar. Então, eu sei que precisamos de pessoas que entendem de coisas que nós não entendemos e Perfeito. que eu não sou capaz. Então, entender que eu não sou capaz de tudo e usar o que eu sou capaz para poder fortalecer a empresa. E os seus filhos trabalham na sua empresa? Como é essa relação? Porque a Renata já é avó, né? Eu já sou vó de 3 netinhas, Que 3 delícia. meninas. Os meus filhos, a Viviane, né, tem 34 anos, o Vinícius 27. Os dois trabalham comigo Que hoje, legal. assim como a Nora, o Que genro, minhas legal! irmãs, minha mãe, minha tia, Elas trabalham? sobrinhos, primos. Então, Mentira, Rê. grande parte da família trabalha junto comigo por todos esses anos E e dá super ajudaram certo. muito, me respeitam muito. Os que estão comigo Que estão delícia. comigo para tudo. Então, um dos valores muito forte dentro da empresa, que faz muito parte da cultura da empresa, é a família. Família, para mim, é um bem maior, é um valor inegociável. Então, a gente procura ter por perto, né, os colaboradores que também têm os mesmos valores que a gente, porque senão não se sustenta, a organização Perfeito. não se sustenta. E, querendo ou não, a nossa empresa é uma segunda família, né? Não É tem uma como. segunda família. Eu, particularmente, passo mais parte do meu tempo aqui com eles do que na minha casa. Com meu filho, com meu marido. E se a gente tem pessoas muito diferentes da gente, que não tem, ela não vai ter a mesma visão que a gente. E daí, de alguma forma, a família vai ser ferida, porque a família está ali inserida. Perfeito. Então, a gente tenta organizar isso para funcionar direitinho. E a sua perspectiva, Rê, para o futuro, né? Nesse cenário econômico, ou de perspectiva até de futuro de empresa, você tem uma visão positiva? Você acha que vai melhorar? Você vê que o cenário é um cenário favorável? O que você pensa? Eu Porque acredito até, desculpa, só para eu complementar, os empresários que a gente recebeu aqui, lojistas de cosméticos, passaram por momentos muito difíceis, né? A pandemia, principalmente para o varejo, ela veio para quem não estava bem não sobreviveu e quem estava bem passou a não ficar mais bem, porque ela trouxe um cenário um pouco avassalador, né? E eu vejo que a gente paga a conta da pandemia até hoje, né? Todo mundo, indústria, varejo. Como foi para a RB Colors essa fase? Porque essa é uma empresa que você criou sozinha, que ainda que tenha começado do nada, do zero, a gente cresce, né? E com isso você cresce time, você cresce despesa. Como você se manteve, Rê? Nós tivemos muitos desafios, tivemos uma queda muito grande de Unânime. vendas, muitos profissionais que não continuaram na profissão, e com isso nós tivemos que reorganizar a Tudo, né? empresa. Nós Então, também. tivemos que demitir algumas pessoas que não faziam mais sentido ali, simplificar algumas coisas. Hoje eu sou muito a favor disso, de simplificar e entender o comportamento do consumidor de hoje. Porque Então, mudou, né, Rê? nós começamos a fortalecer o nosso e-commerce, porque até então o nosso forte era o atacado. Nós fomos fortalecer o nosso e-commerce, entender que aquele cliente ele precisa de mais coisas. Então, as profissionais da micropigmentação que estão assistindo, Perfeito. é importante vocês terem uma rede de apoio, terem outros profissionais ali com vocês, que sejam manicures, que sejam as nail, as meninas que fazem as unhas artísticas, os alongamentos, ter outros profissionais para fortalecer, porque hoje em dia quem atendia 20 clientes por dia, de repente, por mês, de repente ela vai ter 6 clientes. E daí o que você tem dentro do espaço, do teu espaço, para oferecer para essas 6 clientes? E isso eu aprendi muito da época de mercado, porque eu tinha um mercadinho no bairro, a gente vendia muito bem, né? Isso bem no começo do meu primeiro casamento. E até de eu ser manicure, eu fiquei 10 anos ali trabalhando no mercado, na parte de açougue, de tudo. E o que acontecia? Na época de fevereiro, o pessoal ia comprar material escolar, a gente tinha muita caderneta dos clientes e diminuía muito a nossa entrada ali. E aquilo dificultava, a gente Atrapalha, tinha né? nossas contas fixas para pagar.
eu tinha uma perua, uma Kombi, eu ia para 25 de março, no Armarinho Fernandes, comprava um monte de material escolar e eu comecei a encapar o caderno das crianças do bairro. Então, eles compravam, eles deixavam a lista de material, eu vendia a lista, precinho, mais barato do que vendia no centro da cidade. E ainda encapava. E encapava todos os cadernos, colocava etiquetinha para todo mundo, com o maior prazer do mundo. Por isso que eu falo, tudo que você precisa fazer naquele dia, direito, né? faz com toda a força que você tem, faz com todo o amor que você tem. Porque tudo que você rega, cresce. Perfeito. Tudo que você põe força, fortalece. Então, esse olhar é importante. E hoje, o que nós precisamos fazer? Entender que o nosso cliente, ele está mais seletivo. Então, o dinheiro dele é pouco, é sofrido, é suado. Ele vai escolher com quem ele vai fazer. E, ao mesmo tempo, ele tem uma facilidade muito grande de encontrar profissionais que trabalham menos e por um preço melhor. Trabalham mais, trabalham melhor por um preço menor. E daí, por conta disso, a gente acaba perdendo. E não adianta concorrer por preço, porque quem por preço vem, por preço vai embora. Perfeito. O que a gente tem que ser é excelência e ter para oferecer mais, além do que aquela pessoa está em busca. Então, se a gente não for entender isso, que esse cliente que não sabia, que não aceitava curso online, já mudou tudo, né? não sabia mexer no celular, hoje em dia essa cliente, ela faz reunião pelo Zoom, ela faz compras de roupa, de sapato, de tudo. Antes ela não aceitava, ela tinha que ver, a gente vê hoje em dia os shoppings, se não tomar cuidado, eles vão virar showroom. Porque se ele não tiver algo a mais para oferecer, a cliente vai comprar sim na casa dela. E quantas meninas a gente não vê, pessoas que vão na loja, olham, vai no celular e compra? Porque ela tá na loja, ela vai pelo celular e compra pelo celular. Porque ela consegue encontrar onde ela vai buscar, onde ela vai encontrar mais barato, e vem mais rápido ainda. É isso mesmo. Né? Chega mais rápido. Então, entender esse cliente, como é? Existe, né, o cliente que é o seu nicho ali de mercado, mas existe aquele cliente que é mais do que isso. Sim. Né? Que é aquele cliente que compra você, que compra a tua ideia. Ele quer fazer com você. Perfeito. Tudo que você fizer nele, ele quer fazer. Perfeito. Tem cliente que ela quer fazer, que ela fazia comigo massagem, ela fazia porque unha, é você. depilação. Se eu fizesse bolo de pote para vender, como já ela fiz, comprava um o seu bicho bolo. natural, ela comprava. Então, o que a gente faz para atender essa cliente? Além de trabalhar com excelência, isso é obrigação, e usar um produto de qualidade, isso também é obrigação, o que a gente tem feito, investido em nós para poder que essa cliente queira ficar perto de nós, que seja agradável, que seja um momento importante para ela. E quando ela entra no teu local, o que mais você tem para oferecer para ela? Perfeito, ali, né? Então, outros profissionais ali trabalhando juntos, se Ajuda fortalecer, né? Um ajuda o outro. Você vê esse ano como uma boa perspectiva, Rê? Você acha que tem que ter mais cautela? Eu vejo esse ano como um ano da colheita. Perfeito. Eu acredito que o segundo semestre é o semestre onde a gente vai colher muito, porque é impossível que ninguém não tenha aprendido com tudo o que passou. Então, agora, eu acho que é o momento, e eu acho que no segundo semestre de 2022, e esse primeiro ainda, as pessoas estão organizando a casa, se organizando, é muita gente estudando autoconhecimento, autocuidado, muita buscando gente uma se evolução, importando né? com isso. Então, com certeza, é o que eu falo, tudo que a gente pôr força, tudo que a gente rega, cresce. Não tem como. Perfeito. Então, vai ser, sim, o ano da colheita, 2024, segundo semestre, e 2025, então, melhor gente, ainda. é só sucesso. Quem que conseguir se fortalecer e se tornar cada vez mais, um pouquinho por dia, uma pessoa melhor, com amorosidade, olhando para o outro com ternura, cuidando do outro, com certeza vai colher só coisas boas. Que delícia. Quais são os próximos passos da Renata ou da RB Color? Você pode compartilhar com a gente? Tem alguma novidade? Tem algo que você está preparando, está pensando que você possa compartilhar? Sim, nós temos, né? Nós temos uma marca de maquiagem para cuidar da mulher de pele madura. E eu tenho uma preocupação muito grande com o etarismo, entendo o quanto é mais difícil, já é difícil para a mulher. E para a mulher madura,
É muito difícil. E eu acredito que a maquiagem, a gente pensa em simplificar, né? Criar uma linha para o autocuidado. Perfeito. E eu acho que a mulher que se maquia, ela se sente melhor. Então, esse negócio de empoderamento, às vezes eu falo, ai, gente, as pessoas precisam entender o que está por trás de uma palavra que ela fala. Isso não é você diminuir um homem, se empoderar não é você sair querendo resolver coisas que você precisaria, às vezes, do seu esposo para te ajudar, Perfeito. às vezes de um homem na tua empresa para conduzir. Não é isso. Eu também Mas concordo. quando a mulher ela se maquia, ela se sente mais forte, assim como quando a gente faz uma atividade física, uma musculação, você se sente mais forte. Então eu acho que a maquiagem, a mulher que se, antigamente as vovós elas passavam, né, um rouge ali, chamava rouge. Elas passavam um cajal, um pó de arroz, era tudo tão simples. Hoje em dia as pessoas assistem tutorial e daí Você precisa de 200 produtos, né? iluminar e fazer não sei o quê, não sei o quê. As pessoas 25 desistem. pincéis. Daí ninguém passa nenhuma base, porque ela fica com preguiça e fica com vergonha. Ai, vou me maquiar, não vai dar Tão certo. básico, né? Imagina. E quando ela passa, a gente percebe quando você faz uma sobrancelha de alguém, no outro dia, se encontrar com a pessoa, ela já A tá com um autoestima já batonzinho. mudou. Ela já passou um rimeuzinho. Que legal. Uma vez nós fizemos o lábio de uma amiga e foi tão interessante que ela falou assim, Rê, você não acredita, o Elimar falou que eu tô beijando melhor. Eu morri de rir, porque eu falei, gente, imagine que o pigmento Nem faz interfere. isso. Mas você entende o quanto ela se sentir melhor, fez ela beijar melhor? É igual a unha. Uma mulher com uma unha bonita, ela chega a olhar 100 vezes na unha durante o dia. Imagine o quanto isso libera, né? Sensações boas, hormônios, perfeito. coisas que vai fortalecer ela para ela poder ir em frente. Que legal. Então vem uma linha de maquiagem por aí. Vem. Que delícia. Vende online, os mesmos canais que vocês já usam. A gente vai usar os mesmos canais, né? Vamos ter uma linha Academy também. Que legal. Mas a princípio é para essa mulher de pele madura. E a gente quer oferecer assim o que há de melhor no mercado em tecnologia. Então tem muita novidade, porque tem coisa assim, inovação na parte tecnológica. E que legal. Acredito que vai ser um boom para o mercado. Tenho certeza. Renata, uma pergunta, uma das últimas. Você puxou quem? Sua mãe, seu pai? Esse jeito guerreira, não tem medo, faz acontecer. Isso vem de quem? Eu acho que a nossa construção é um pouquinho de tudo que a gente vive. Então, eu tenho muito da minha mãe, Você fala com muito amor dela, né? Minha mãe, ela acredita que tudo vai dar certo, meio copo para ela tá sempre cheio, notícias ruins demoram para chegar. Então, a minha mãe, ela sempre... Ela espera o melhor, né? Sempre espera o melhor da vida e por isso eu não consigo conviver com pessoas negativas. Isso é muito importante para mim, pessoas positivas e que acreditam nas coisas. Perfeito. Do meu pai, eu trago muito a parte sentimental, a amorosidade. Meu pai, ele é muito generoso. Eu acho que a generosidade vem muito do meu pai. E acho que todas as outras coisas são as construções que a gente faz, né? Durante toda a nossa vida, os amigos que a gente trouxe para perto durante a infância, até as coisas muito ruins que a gente viveu, que faz com que hoje a gente seja mais cautelosa com algumas coisas, mais cuidadosa com algumas coisas. Que legal isso. Ouvindo essa história, eu até vou entrar num quadro aqui na Nath que chama Na Real com a Nath. E esse quadro é como se fosse um bate-bola. Eu falo alguma coisa e você precisa responder para mim com o menor número de palavras possíveis. Aqui a gente chamou o podcast de Natitude, Rê, porque a gente uma vez contratou uma assessoria e essa assessoria fez uma pergunta que a gente não sabia responder. E essa pergunta é: o que o mundo perde se a Nath acaba hoje? E a gente nunca. É uma empresa familiar que meus pais começaram, não são mais casados, são separados, e hoje eu e meu irmão a gente toca o negócio. E é algo que a gente nunca se perguntou. Nossa, o que acontece com o mundo se essa empresa acabar? E quando a gente foi pro time perguntar isso, na opinião de vocês, o que aconteceria com o mundo se a Nath acabasse? Elas responderam, porque o time, a maioria é mulher, que se a Nath acabasse, uma das empresas que mais olha para manicure ia acabar. E aí a gente começou a entender um pouco mais sobre a conexão que o meu time tem com as manicures, hoje. E aqui o nosso time é maioria mulher. E elas têm eu falo que elas têm uma garra, eu vi muito isso em você, inclusive. Elas são aquelas pessoas que elas caem quantas vezes precisar, mas elas levantam.
E às vezes uma vai recolhendo o caquinho da outra, mas a gente tá aqui, sempre tá aqui. Então é um time antigo, tem gente que veio da gestão da minha mãe e do meu pai, eu tô falando de coisa de 20 anos, eu tenho 35. E a gente falou que a gente tem em comum essa atitude de melhorar, de mudar. A minha realidade não tá boa, eu tô sozinha, meu marido me deixou, eu tenho um filho pra criar, então eu levanto quantas vezes precisar. E você tem muito isso, né? Contando um pouco a sua história e até de bastidores, porque muito do que a gente sabe sobre você não é por causa dessa conversa do podcast, é pelo acompanhamento da sua vida. Pela cidade que a gente mora, por ser algo em comum, pelas o que as pessoas comentam de você aqui nessa região, que por sinal é muitas referências positivas, inclusive da sua força de trabalho. Isso é algo que todas as pessoas que eu conversei e que eu contei com orgulho que você viria, me falaram, Natália, essa mulher trabalha muito. E pra gente, aqui na Nath, Renata, ter na atitude é essa vontade de não desistir, de fazer acontecer. O que que é pra Renata ter na atitude? Eu acho que é muito parecido, né, a tudo que você me relata aí é muito forte, muito parecido. Nós trabalhamos muito com mulheres que geralmente têm a história muito parecida com a nossa. Perfeito. Mulheres que saíram de um casamento, que criaram seus filhos sozinhas. Eu tive que trabalhar, né, na Mariqueda, se não fosse eles aceitarem meus filhos estarem junto ali, era tudo muito difícil. Então, hoje eu procuro manter perto de mim essas pessoas. E quando, por muitas vezes, eu deixei de acreditar na empresa e eu tive vontade de vender a empresa, de desistir, porque teve dias que eu acordei mais fraca. Eu não sou uma pessoa de desistir jamais, mas teve dias que eu acordei tão fraca que qualquer pessoa me convenceria sim de desistir. E daí, nesse momento, eu tenho que olhar para todo mundo. Eu tenho que olhar para a Suzana, que está há 8 anos comigo, pelo que ela faz ali naquela empresa, pelo amor que ela tem na empresa. Eu tenho que olhar para Ana Laura, eu tenho que olhar para Ariana, eu tenho que olhar para minha irmã Fernanda, que teve uma história muito difícil na vida, está ali trabalhando comigo, minha sobrinha Isabelle, minha filha Viviane, a Janaína e tantas Janaínas por aí que se aproximaram de mim e passaram a me ter como referência, a admirar e a ter paixão por essa marca que é tão transparente. Então, eu acho que se a RB Colors deixasse de existir, muitas profissionais iam desistir da profissão, porque elas não iriam acreditar mais nessa profissão, que eu faço de tudo para fortalecer e para fazer com que seja transparente. E o que não é bom, o que não foi bom, a gente faz de tudo para melhorar cada vez mais. Então, eu acho que o mundo perderia muito, Muito. muito. E o que que você não tolera, Renata? Eu não tolero deslealdade. Eu sou muito leal, não tolero deslealdade. É esse momento que é para eu falar curtinho? Parei. Não, tá ótimo. Qual que é o seu lugar favorito, Rê? Praia. Olha, o que que a Renata não vive sem? Eu não vivo sem carinho, sem afeto. Uma inspiração pra você, Minha mãe. um sonho. Fazer um evento gigantesco para empreendedoras que não teriam condições de estar nesse evento, nessa feira, expondo e se fortalecendo. E a gente vai fazer isso em 2025. E eu sonho que isso dê certo, há de dar. Muito bom. Se você pudesse, Rê, resumir em uma palavra, qual você usaria? Generosidade. Como a Renata quer ser lembrada no mundo da beleza? Como alguém que teve personalidade, que foi impetuosa, mas que se ajustou e que deixou sempre que o amor falasse mais alto do que qualquer outra coisa. Principalmente que o amor fosse mais forte do que o dinheiro. Sensacional. Rê, o público da Nath, ele é basicamente feminino e manicures. E a sua história, ela inspira qualquer pessoa de qualquer ramo, não precisa nem ser do mundo da beleza. Se você pudesse deixar um recado para essas pessoas que assistiram a gente aqui até o final, que muitas delas conhecem a Renata, mas talvez não a fundo, né? Não conheciam a história verdadeira que a Renata chegou onde chegou e começou como manicure você também consegue. Se você pudesse deixar um recado, qual seria? O recado que eu deixo hoje para vocês é: sejam seletivos, porque ambiente é tudo. Então, escolha as pessoas com quem você quer andar, escolha as pessoas que você quer seguir, escolha os sentimentos que você quer sentir. Lembre que
tudo o que nós precisamos já existe dentro de nós. Então, quando nós acordamos precisando de amor, com certeza você consegue acessar dentro de você. O dia que você precisar de motivação, é só ir lá buscar na tua lembrança, no teu recordatório, que você vai conseguir lembrar e vai ter energia de avanço. O dia que você precisar de perdão, com certeza você vai acessar muita coisa dentro de você e vai conseguir perdoar também. Tudo que nós precisamos existe dentro de nós. É só encontrar as ferramentas certas para poder acessar. E façam terapia. Terapia é fundamental, autoconhecimento e autocuidado é tudo. Quem não se cuida não pode cuidar do outro. A gente não pode ser uma metade cuidando de outras metades por aí. Gente, nós precisamos ser inteiros. Então sejam inteiros, porque o sucesso vem daí. Caramba, que demais. Queria agradecer a você que assistiu o nosso episódio até o final. Agradecer a Renata por ter aceito esse convite de vir até aqui. Eu já vou dar a palavra para ela daqui a pouquinho. Mas o mais importante é que vocês entendam que o objetivo principal do podcast é esse. É trazer pessoas reais, que contam histórias reais e que inspirem vocês a mudar a realidade ao redor. Não foi fácil, né, Renata? Não é fácil até hoje e nunca vai ser. Algumas coisas passam a ser diferentes, né? O que não era fácil no começo passa a ficar um pouquinho mais fácil, mas a gente sempre tem uma dificuldade nova. E a vida é sempre assim, né? Nunca vai ficar tudo bem e nunca vai ficar tudo fácil. Mas o objetivo é esse, é trazer pessoas que tragam mais confiança para vocês. Pessoas reais, eu sempre gosto de bater nessa tecla, que mostram histórias reais, com as fraquezas, né, com a parte que ela é forte, que ela é segura, e que independente de onde a Renata chegou, ela teve um caminho. E esse caminho, ainda que difícil, ela tem maior orgulho de contar como foi. E acredito que você passaria de novo por isso, né, Renata, para conseguir chegar onde chegou novamente. Eu tenho certeza que é esse tipo de pessoa que vocês gostam e que vocês merecem ouvir essas histórias. Então, cada vez mais a gente vai trazer para vocês esse tipo de conteúdo. As pessoas que conseguem, através do mundo da beleza, literalmente mudar a vida, criar filhos, né? Se libertar de coisas que não fazem bem e ter essa liberdade, né? De escolher todos os dias, ser feliz, escolher o que vai fazer. E não romantizando, porque não é fácil, né? A gente é uma rotina pesada. Eu tenho certeza que tem vários capítulos aí que a gente não lê em voz alta, que a gente talvez nunca vá ler. E que só a gente sabe que a gente passa. Então eu queria te agradecer por ter vindo, por ter contado a sua história. Eu já sabia de boa parte da sua história, porque a gente convive numa cidade de interior, onde você é muito conhecida, onde as pessoas têm muito carinho por você e onde é uma presença... É uma presença ilustre para todo mundo. Ter a Renata por perto, conhecer a Renata, conviver com a Renata, frequentar onde você frequenta. Então, para mim é uma honra ter você aqui no podcast, contar um pouquinho da história da sua história de vida. E saber que você foi manicure me deixou... Eu até fiquei super feliz. Eu falei, gente, não acredito que ela já foi manicure. E eu espero que quem assista, quem assistir a gente, olhe para sua história, se inspire em você e tente continuar e não desista da profissão. Obrigada, Nath. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que estão assistindo. E pode ter certeza que hoje o meu dia está muito melhor por ter passado por aqui. E foi memorável. Eu não vou esquecer jamais. Muito obrigada. Ai, que delícia. Gatonas, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar no nosso vídeo, colocar pessoas que vocês querem que a gente convide aqui do mundo da beleza para vir no nosso podcast, para contar um pouquinho a história. O objetivo é esse, é trazer cada vez mais para vocês conhecimento, autoconfiança e mostrar pessoas reais. Nosso próximo episódio a gente vai receber uma nail designer, então fique atenta que eu tenho certeza que você vai gostar bastante da história dela. E não esqueçam, por favor, de curtir, compartilhar e interagir cada vez mais para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e a gente consiga produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E nosso podcast está sempre disponível nas principais plataformas de áudio.